Bom, pessoal, como estão? Espero que bem. Bom, hoje a gente vai continuar na nossa parte de testes específicos, né? E vamos ver a questão do teste da média, né? Com variância conhecida e variância desconhecida, né? Nós temos umas diferenças, algumas peculiaridades entre eles. Vamos ver como é que isso funciona. Bom, então, muito parecido com o que a gente viu na aula passada a respeito da proporção amostral, né? No caso do teste para proporção populacional, a gente vai considerar uma amostra aleatória de tamanho n, né, de uma amostra com distribuição de uma população com distribuição normal com média μ e variância sigma 2 conhecida. Observe que o μ aqui é desconhecido, né, meu parâmetro de interesse, e eu estou colocando como conhecido, né, a variância da população. Em geral, a gente não vai ter essa informação. Tá? Em geral, variância conhecida na população é uma coisa que é poucos se ocorrer. Mas é importante você saber a construção de um teste para poder chegar numa situação que você desconhece. Tá? Então, as hipóteses aqui, né, para esse exercício, né, você vai estar colocando mi igual a um mi zero, né, contra, né, confrontando aqui com mi diferente de mi zero, mi maior que mi zero, mi menor que mi zero. Tá? Então, essas são as formas que nós temos aqui para poder fazer a construção do teste de hipótese para média populacional com variância conhecida. Tá? Bom, a estatística de teste aqui que a gente vai estar utilizando, pessoal, né, é a média amostral. Então a gente viu, né, que se a gente tem uma distribuição normal, né, a gente pode fazer um cálculo da média amostral através da cálculo de probabilidade através da distribuição normal, né, para média amostral, que a única coisa que está entrando diferente aqui é o nosso, né, nosso tamanho amostral, tá? Então, muito parecido com o que nós vimos no teste da proporção populacional, a gente vai fixar um alfa no passo 3 aqui, e a gente vai construir a região crítica supondo H0 verdade, ou seja, que mi aqui é igual a um valor que a gente vai estar especificando, mi é igual a um mi zero, tá? Uma média de referência, uma afirmativa média. Tá? Então, vou substituir esse cara bem aqui por mi zero, ó, pronto. Tá? Então, todo o cálculo de probabilidade que eu for fazer agora para definir o valor da região crítica, tá? Vai ser baseado nesse cara aqui. O sigma quadrado você já vai saber porque vai ser conhecido do exercício. Ele está dizendo que a variância é conhecida. O n é o tamanho amostral e o mi é o valor em H0, tá? Então, qualquer valor de probabilidade você vai conseguir fazer aqui e estipular esses caras aí sem problema nenhum, tá? Então, a minha região crítica vai ser, né? Eu rejeito o H0, né? Ou seja, o x pertence aos reais, então eu vou rejeitar H0 aqui, que é a minha região crítica, quando o x barra for menor que mi1 ou maior que um mi2 aqui, tá? Mi2 aqui é um outro valor. E aqui, né? Ou maior só que mi2 ou menor que mi1, tá? Então, estou no caso bilateral, aqui, né? Aqui bilateral, né? Aqui no caso uni, né? Tanto a direita quanto a esquerda. Tudo bem? E a mesma estratégia vai funcionar igual no teste da proporção populacional, né? A gente vai depender do passo 4 passo 5, né? De acordo com o que for fornecido, né? No exercício, tá? Vamos ver um exemplo para ver como é que essas coisas vão funcionar, ok? Bom, então a gente tem uma máquina automática aqui para encher pacotes de café e segundo o que se sabe dela lá, ela enche, né? Conforme uma distribuição normal com média mi, tá? Então tá aqui meu parâmetro mi e uma variância de 400 gramas quadrado, tudo bem? Então essa é a informação que você tem, né, sobre variância conhecida. Aí eu vou perguntar para você, se ele falasse o desvio padrão é variância conhecida? É. Só que ele tem que falar, né, que é uma informação da população, né? Se é informação da população, e ele está falando sobre variância ou desvio padrão, se você sabe desvio padrão, você sabe variância. Se você sabe variância, sabe desvio padrão. Então é, né, uma função um a um, tá? Então, dado o desvio padrão ou dada a variância, você tem a informação que é um teste com variância conhecida. Tudo bem? Aí ele diz o seguinte, ó. A máquina foi regulada para uma média, esse mu aqui é uma média, né? O mi, né? Para um mi igual a 500, né? Então, essa é a informação que ele tem, né? O meu mi igual a 500 aqui foi a forma tal que a máquina foi
foi regulado, né? Então, o que ele vai fazer? Ó? Desejamos periodicamente escolher uma amostra de tamanho 16 pacotes, né? E verificar se a produção está sob controle. Isso é, se a minha média, né, de fato, ela é igual a 500 ou não. Então, olha só, pessoal, daqui você já decidiu qual foi o teste que vai utilizar, que é um teste para média com variância conhecida, tá? Você já sabe que a sua hipótese é testar se a média, né, do empacotamento lá, de fato ela é igual a 500 gramas ou se não é 500 gramas. Né? E agora a gente vai precisar dos valores amostrais. Então, se nenhuma dessas amostras, olha só, ele pegou uma amostra só, a média amostral foi igual a 492 gramas, né? Você pararia ou não a produção para regular a máquina? Né? Então, eu posso pegar uma outra amostra que dê 512, posso pegar uma outra amostra que me dê 480, vai variar de acordo com os valores amostrais que você pegar. Mas nessa em particular que você pegou para escolher, tamanho 16, né? Amostra de 492, você para ou não para a produção? Então, esses são os problemas que nós vamos ter, né, no caso de inferência, né? Dessa forma que a gente vai estar trabalhando tudo e tal. Então, o passo 1 aqui é a definição das nossas hipóteses, né? Então, mi igual a 500, mi diferente de 500. Eu quero saber se é igual a 500, né? Ou não. Como ele falou não, ele não diz se é para ser superior a 500 ou inferior a 500 ou maior ou menor, né? Respectivamente, tá? A gente vai botar o sinal de diferente aqui, tá? Em geral, é assim que vai funcionar. A gente já viu que a nossa estatística de teste é a distribuição amostral da média, né, em que vai ser média mi e sigma quadrado dividido pelo tamanho amostral, né? Aqui esse é o meu próprio sigma quadrado, né, que foi dado lá no exercício, e esse cara bem aqui é o meu n, né? Esses são os valores que nós vamos trabalhar aqui, já foi dado do exercício, você já pode completar aqui. O alfa, olha só, pessoal, eu botei um alfa diferente aqui, ó, tá? Apesar de não estar dando no exercício, mas eu botei um alfa de 1% aqui, ó. Tá? Então, fixei o meu alfa de 1% aqui e sob a suposição de que H0 é verdade, ou seja, se H0 é verdade, então quer dizer que o meu μ0, né? Ó, o meu μ0 aqui é igual a 500, né? Essa vai ser a forma que a gente vai ter para poder fazer o cálculo da região crítica, que é assumindo o meu μ aqui igual a 500, supondo H0 verdade. Tá? Eu vou fazer a continha aqui de 400 por 16, vai dar 25, então a média amostral, né, sob H0, né, isso aqui sob H0, tem distribuição normal com média 500 e variância 25, tá? O processo de construção da região crítica é muito idêntico da proporção amostral, né? Depois que a gente chegar aqui, é basicamente fazer a continha do jeito que dá. Só que tem um detalhe. Lá no exercício que a gente fez da proporção amostral, da proporção populacional, a gente tinha um teste unilateral. Aqui a gente tem um teste bi, é diferente a hipótese ali, né? A hipótese aqui em H1. Então, como vai ficar isso, tá? Prestar bem atenção nesses detalhes. Então, olha só. A minha região crítica aqui, né, eu vou rejeitar ela de duas formas. Então, ou se o x barra for menor que um x1, ou, né, se ele for maior que um x2 aqui. Tá? E eu preciso definir quem são e encontrar quem são esses dois caras aqui para poder definir a minha região crítica. Tá? Então, ó, esse aqui é o meu alfa, né? Alfa igual a 0,1 é igual à probabilidade do erro tipo 1, né? Que é de pertencer à região crítica, dado que H0 é verdade. Ó, lembra que essa distribuição aqui é supondo H0 é verdade, tá? E abrindo mais aqui, né? O que é pertencer à região crítica? É o x barra ser menor que um x1 ou o x barra ser maior que x1. Então eu tenho duas possibilidades aqui, tá? Ou ele é menor que esse cara, ou ele é maior que esse cara, supondo x barra com distribuição normal 525, tá? Com probabilidade 0,01, tá? Então, aqui, pessoal, né, observe, eu tenho duas opções para rejeitar H0. Lembra lá do gráfico que a gente tinha aquelas duas áreas nos cantinhos? Pois é justamente aqui que a gente vai ter que fazer a divisão do nosso alfa. Então eu vou ter que pegar o meu alfa aqui, ó, meu alfa e dividir por 2 aqui, ó. Então eu tenho alfa por 2 aqui. Esse cara é 0,0
0,05 é 0,01 dividido por 2. Então, com probabilidade 0,005, né? Essa é a probabilidade desse carinha aqui ser menor que x1, né? E com probabilidade 0,005, né? Aqui a gente tem x barra maior que x2, tá? Então, eu dividi a probabilidade aqui nos dois casos, né? Uma com 0,005 e a outra também com 0,005. Tudo bem? Essa que é a nossa estratégia de fazer. Aí eu faço a padronização, ó. Pô, eu tô numa normal, né? Então eu padronizo esse cara aqui. O nosso exercício é encontrar quem? Encontrar x1, dado que eu já sei a probabilidade, ó. Ó, eu já sei a probabilidade aqui, ó, de cada um, tá? Então, essa vai ser a estratégia igualzinho da proporção amostral, né? Então eu faço a padronização aqui, né, nesse cara aqui, vai dar o z, e a padronização no x1 é quem é? X1 menos a média dividido pela raiz de 25. A mesma coisa para cá. Faço a padronização no x barra aqui, que é z, e de x2, que é x2 menos 500 dividido por 25, raiz de 25, tá? Então, basta eu ir na tabela, né, e fazer o mesmo procedimento. Vamos ver o gráfico disso para ver como é que fica, tá? Então, olha só, olha o que acontece aqui, né? Eu já encontrei o valor aqui, quando eu vou apagar aqui, só para a gente poder exercitar. Depois eu apago aqui para a gente poder ver, tá? Então, olha só, né? Nós temos que a minha região crítica, ó, é do valor de z para baixo, negativo para baixo, né? E do z positivo para cima. Essa é a minha região de rejeição, ó. E aqui eu já sei que eu tenho de probabilidade, ó, quanto? 0,0, né? 0,5, tá? Se eu tenho aqui 0,005, né, de probabilidade nesse pedacinho aqui, quanto eu vou ter, né, nesse cara bem aqui? Basta eu pegar e subtrair de meio, né? Então você vai ter 0, né, 49,5, tá? 0,495. A mesma coisa para esse lado. 0,495. Então basta eu ir na tabela e pegar um valor dessa probabilidade lá, tal que me dê um valor de z, né, aproximado a ela. Então vamos lá na nossa tabela, né? Então 0,495, né? 0,49, né? 0,495. Ver aqui, 2,49, 49 aqui, ó. Tá? Aqui. 0,495, né? O mais próximo aqui, se você pegar, eu tenho 0,00006 unidades acima, aqui eu vou ter 8 unidades abaixo. Então, aqui, na verdade, é 0,49506. Isso aqui é 2,58. Tá? Foi o que eu mostrei ainda agora lá. Tá? Esse cara aqui é o mais próximo que nós temos lá. Então, é 2,58. Tá? Então, vou apagar aqui só para a gente poder colocar, né? Você tem 2,58 positivo, 2,58, né, negativo. Então, a minha região crítica depende desses caras aqui, ó. Mas esse cara bem aqui, né, ó, esse cara bem aqui é igual aquele cara da probabilidade anterior, ó. Esse cara bem aqui, ó, ele é o meu Z crítico negativo, e esse cara bem aqui, pessoal, ó, ele é o meu Z positivo, que é o que está lá no gráfico, tá? Então, ó, eu vou basicamente, ó, esse cara aqui é o valor negativo daquela primeira probabilidade 1, e esse outro cara aqui é da probabilidade número 2, tá lá, né? Que é justamente a divisão que eu fiz o cálculo para encontrar o valor de x1 e x2, tá? Então, ó, a mesma estratégia que eu fiz da proporção, ó, é pegar esse cara, passar ele o que aqui, multiplicando, esse cara vai passar somando. Mesma estratégia aqui, passar multiplicando, e esse cara bem aqui passar somando. Pronto. Quando a gente fizer isso daí, pessoal, né? O que você vai encontrar para x1 vai ser um valor de 487,1, tá? E x2 você vai encontrar um valor de 512,9, tá? Então, qual vai ser a nossa regra de decisão aqui?
rejeitar H0 quando? Quando o x barra for menor que 487.1 ou quando o x barra for maior que 412.9, tá? Então essa é a nossa regra de decisão para esse teste baseado, né, nos valores que foram fornecidos pelo exercício, ok? Bom, o valor observado, ó, olha só, o valor observado, né, foi de 492. Bora lá ver, né? 492. Então, 492, ele é maior que esse cara aqui, 487, e ele é menor que esse cara bem aqui de 512, tá? Logo, né? Como esse cara ele não pertence à região crítica, ele não pertence à minha região de rejeição, a gente não vai rejeitar H0 ao nível de 1% de significância. Olha, eu estou sendo bem rigoroso aqui, inclusive, né? Então, dessa forma, a gente tem um indicativo que a máquina, né? A máquina está regulada, né? A máquina quente de café está regulada e não há necessidade de parar a produção, né? Para verificar ou para fazer alguma manutenção preventiva, ok? Bom, vamos ver o que muda agora quando eu digo que a variância ela é desconhecida, né? Observe, a gente tem a mesma estrutura das hipóteses aqui, né? A mesma ideia, eu quero testar para fazer o teste para média populacional, só que a estatística, né, de teste aqui, né? Porque agora, ó, quando eu fizer a minha padronização aqui, ó, como eu não tenho mais a variância populacional, isso aqui, ó, é da amostra, tá? E a gente viu isso lá no intervalo de confiança para a média, né, com variância desconhecida, quando a gente não tinha um conhecimento da variância populacional e substituía o S na equação do intervalo, a distribuição, né, mudava e eu não conseguia fazer a aproximação pela normal. Mas a gente pode fazer a aproximação pela distribuição t-student. E aqui o que nós temos aqui, ó, né, é uma distribuição t com n-1 grau de liberdade. Tá? Nós vimos também como é que encontra isso, é super tranquilo de resolver, né? Vamos fazer a mesma ideia, fixar um valor de alfa, né, e construir a região crítica supondo H0 verdade. Então, nessa mini estatística bem aqui, ó, né, agora a gente não tem mais uma ideia que é igual da normal, né, tudo tal, mas a gente ainda tem uma distribuição que consegue fazer cálculo de probabilidade, a gente tem valores tabelados para a distribuição T. Até se não fosse uma distribuição dessas que a gente já vem trabalhando, se fosse uma outra distribuição, ou a gente faz recurso computacional, ou faz uso também da tabela para outras distribuições. Mas o que nós temos aqui, ó, é a substituição do Mi pelo Mi0, tá? E agora eu tenho o meu S, que é a minha variância amostral, ok? Bom, vamos continuar aqui. Então, a nossa região crítica aqui, né, para os três casos, né, tanto para o bilateral, unilateral e para o unilateral direita e à esquerda, né, então eu rejeito quando é menor que esse valor ou maior que esse valor, maior que esse valor eu rejeito, menor que esse valor eu rejeito. E os passos 4 e 5 são os valores, né, são as situações em que eu vou ter que fazer o cálculo na amostra, né, depois fazer o comparativo e tomar a minha decisão, tá? Bora fazer um exemplo para ver como é que essas coisas funcionam. Então vamos ver um exemplo aqui, para ver como é que as coisas vão funcionar. Então os registros dos últimos anos de um colégio atestam para calouros admitidos uma nota média de 15 pontos, tá? E aí a ideia aqui, né, vai testar para testar a hipótese de que a média de uma nova turma, né, é a mesma das turmas anteriores, né, ou diferente, se é a mesma, né, ou se é diferente das anteriores. Então, para esse fim, ele tirou uma amostra aqui de tamanho 20, tá? Amostra de tamanho 20 e obteve nessa amostra, né, isso aqui é super importante, ó, nessa amostra ele obteve uma média de 118 pontos e, né, e um desvio padrão de 20. Então, esse desvio padrão aqui não é populacional, esse desvio padrão aqui ele é amostral. Tudo bem? Então, essa é a nossa informação. Então, como é que a gente vai diferenciar se é desvio padrão populacional ou se é desvio padrão amostral? É o texto, interpretação. Então, você vai ter que ler a partir do texto e saber. Essa informação que ele está dando a partir da amostra? Então é amostral. Essa informação não tem nada a ver com a amostra. Então, populacional. Tá? Então, as hipóteses aqui, né, elas são as seguintes, né? Mi igual a 115, eu quero saber, contra Mi ser diferente de 115. Pode ser uma nota maior, pode ser uma nota menor.
né? Estou considerando os dois casos aqui. A estatística de teste a gente viu que é da distribuição T-Student e é com n-1 grau de liberdade. Então, o meu n é 20, eu estou subtraindo 1, eu tenho 19, né? Vou fixar o meu alfa em 5% aqui, tá? Supondo que H0 é verdade, então o Mi é igual a 115, então eu vou substituir esse cara bem aqui por 115, tá? E isso aqui eu consigo uma aproximação por uma distribuição T-Student. A ideia é a mesma do exercício anterior para a variância conhecida, né? Eu vou ter que pegar essa proporção de alfa de 5%, né? Vou ter que dividir em 2, tá? Vou ter que dividir em 2 e calcular uma probabilidade para encontrar um valor e o outro para definir a minha região crítica nos extremos, tá? Então, ó, como eu acabei de falar, né? Eu vou rejeitar T quando ele for menor que T1, né? E vou rejeitar T quando ele for maior que um T2 aqui, ó. Ok? Então, com probabilidade alfa, né? Isso aqui é a probabilidade do erro 1, né? Então, pertencer à região crítica, dado que T tem distribuição que T-student com 19 graus de liberdade, né? Ou seja, eu vou rejeitar aqui quando T estiver nessa condição ou nessa, então eu tenho que pegar minha probabilidade, ó, eu vou ter que dividir por 2, tá? Então, 0.025 para cá, para ser menor que T, né? E 0.025 para o outro lado para ser maior que T. Ambos com distribuição T-student, né? E esses resultados de T, assim como a gente fez da normal, a gente vai encontrar lá na tabela, né? Para poder fechar bonitinho. Tudo bem? Vamos lá ver como é que a gente acha isso. Bom, então graficamente, o que nós vamos ter aqui? Né? Vamos ter o nosso alfa sobre 2 aqui, que é 0.025 de um lado, né? E 0.025 do outro aqui. Então, observe, a área é a mesma, né? Eu estou sob uma distribuição T, né, com 19 graus de liberdade, assimétrica. Então, se eu encontrar esse cara aqui, basta eu sei automaticamente que esse cara aqui é o valor, né, negativo, rebatido aqui do lado negativo. Como é que a gente vai encontrar isso daí, ó, né? A gente não precisa fazer aquele complementar, né, do caso aqui da distribuição normal, encontrar essa faixa aqui e tudo e tal. Por quê? Porque a tabela da distribuição T, ela já me dá a área acima de um valor, né? Então, basta eu lá na distribuição T encontrar. Vamos lá ver na tabela, né, da distribuição T aqui, tá? Então, eu estou na tabela da distribuição T aqui, deixa eu dar um zoom, né? Aqui, ó. Eu tenho, ó, sempre é um valor T acima, ó. Eu tenho um alfa aqui. Aí, professor, mas aqui é alfa inteiro, tu não está dividindo por 2. Não, esse aqui é uma probabilidade. E a probabilidade aqui é 0.025, tá? Então, ó, com 19 graus de liberdade, né? Tá aqui, 19 graus de liberdade. E eu quero uma probabilidade, ó, de 0.025. Ó, tá aqui, então é 2,093, né? 2,093. Esse é o valor que a gente vai colocar lá. Então aqui, né? Esse cara bem aqui é menos 2,093. Aqui é 2,093, tá? Então, essa aqui é a nossa região. Então, meu T1 é esse cara aqui, meu T2 é esse carinha aqui, e a minha regra de decisão é essa. Se for menor que menos esse valor aqui, o valor da estatística, né? Eu rejeito, assim como também eu rejeito nesse extremo aqui, nesse outro caso aqui. O passo 4, pessoal, né? A gente tem que o valor observado, olha só, né? O valor observado aqui, né, é o que? É em função da minha estatística lá. Eu não tenho mais um x barra, não tenho mais uma proporção, eu tenho uma estatística de teste, que é em função da distribuição T. Então, o meu T observado, que é da estatística, lá no passo 2, ó, né, é isso aqui, né? Raiz de 20, média, menos a média sobre H0 dividido por 20. Essa relação aqui, né, vai me dar um valor de 0.678. E eu vou comparar com a minha região de rejeição, né? Observe que 0.678 ele é maior que menos 2.093 e é menor que 2.093. Então ele está entre esse valor. Se está entre aqui, ou seja, nessa parte daqui de dentro, né, da minha área aqui, então eu não vou rejeitar H0, tá? Então, como não pertence à região crítica, não rejeitamos H0 a um nível de 5%.
né? Então a gente tem um indicativo que a média da nova turma seria a mesma das anteriores. Ok? Bom, pessoal, é isso, né? Espero que tenha ficado claro o teste para média com variância conhecida, com variância desconhecida, né? Tentem fazer os exercícios usando essa mesma estratégia, vai dar certo, tá? Bons estudos para vocês e se curem aí. Até mais.